Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje de encerramento da nossa semana da Jornada do Cliente. Já quero agora agradecer todos que participaram, tive tantos feedbacks positivos, tão bacana, né? Tão bom a gente poder compartilhar um com o outro aí a nossa prática no dia a dia do direito. Estou aguardando o Léo entrar aqui, Leonardo Norato, que é o nosso convidado de hoje para falar com a gente sobre como fidelizar o cliente, hein? Ó, o Leonardo entrou. Já vou te chamar, Léo. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? E você, com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que alegria de ter aqui o pai da Manu. Pois é, tava ali babando até vir pra É, não cá, tem como, né? esperando, aproveitando cada segundo, tô apaixonado, nossa Ah, senhora. ela é linda, ela é linda. Nossa, Obrigado, um obrigado. presente mesmo, né, para você e para Thaís. Com certeza, com certeza, estamos aqui babando. Coisa linda. Que Mas bom, é, Léo. eu pedi pra ela uma horinha pra gente falar aqui. Ah, é? E ela Ela deixou, liberou? liberou, tô liberado. Então pronto. Léo, tô falando Léo aqui, né? Porque eu te conheci assim, me apresentaram você assim. Então, vou continuar, se você não se À importar. vontade, à vontade. Eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite também. Foi ali de imediato, né? Eu falei com você, não, Lara, só vou confirmar se eu vou estar em Goiânia, se eu vou estar aqui, vamos. E eu fico muito feliz porque eu tenho te acompanhado já há um tempo no Instagram e acho o seu conteúdo muito bacana, muito pertinente, que ajuda muito as pessoas com quem eu também eu converso aqui pelo Instagram, sabe? Esse bate-papo sobre a prática, né, de como ser advogado, de como estar no mercado, enfim. E eu acompanho também suas leituras, fico sempre de olho no que você está lendo, o que você vai ler e tal. E aí, ninguém melhor para falar com a gente sobre como a gente, depois que a gente teve o Lúcio aqui falando em como se tornar visível para o seu potencial cliente, a Ana Paula já veio falando conosco sobre como receber esse cliente para uma primeira conversa e ter, né, o contrato efetivamente fechado. Agora a gente te recebe porque a gente precisa fidelizar o cliente, né, Léo? Com certeza. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Boa noite para você. Boa noite para quem está assistindo aí também, para quem for entrando. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para o projeto, ainda mais tendo o Lúcio e a Ana Paula, que são dois queridos, né? São duas referências que eu sempre tive também. Estou aqui por dois motivos, tá? O primeiro por você. Ah, obrigada. Quando acho que você chamou o Lúcio primeiro, aí eu fui lá na sala dele, falei: "Ó, você vai participar lá da jornada com a Lara?" Aí ele, cara, vou, ela foi uma excelente aluna, ela é merecedora de tudo que ela tem feito. Eu falei, cara, mesma coisa. Pra quem não sabe, gente, a Lara canta pra caramba, tá? A gente se conhece, inclusive, da paróquia. A Lara canta, Sim, eu faço animação, ali leio a isso. palavra. É. Então, esse é o primeiro motivo, por sua Ah, causa. O segundo obrigada. é pelo tema. Se fosse sexta-feira, 7 horas, se fosse para falar do societário, eu não ia querer. Ah, Mas, não dá, né, mas Léo? Não combina. não, não dá. Sexta-feira, 7 horas, falar de societário, não. Mas para falar de gestão, para falar de cliente, para falar de jornada de cliente, aí realmente eu estou me sentindo aqui à vontade, estou super empolgado. Que Espero que legal. traga insights positivos aí para todo mundo e também para mim, que eu também aprenda com o nosso bate-papo aqui. Ah, com certeza. Vamos crescer juntos aqui, com certeza. Vamos lá. É, então, vamos lá. Léo, então, já vamos para o tema, né? Para a gente usufruir ao máximo o tempo que a gente tem. Porque, assim, eu até comentei isso com o Lúcio Flávio no início, foi o maior desafio para mim, né? E ainda é, porque é uma construção, essa mentalidade de você se tornar visível, você comunicar com seu potencial cliente, depois você recebê-lo, você fechar um contrato e principalmente o dia a dia, porque eu acho que aqui a gente vai falar do dia a dia do escritório mesmo. Como você vai definir os seus procedimentos ali de trato com esse cliente, para que esse cliente venha a cada vez mais ter confiança no trabalho que a gente exerce, ter mais confiança na gente, porque
né, é indiscutível que a advocacia ela é uma profissão da confiança, né? A pessoa só procura a gente, muitas das vezes, por uma indicação ou pela confiança técnica que possui na gente, por ter, né, conhecido a gente de alguma forma, e ela só vai continuar se essa confiança permanecer. E eu acho, assim, para te falar a verdade, é mais desafiador manter a confiança do que até tê-la em um primeiro momento, assim. E aí eu gostaria de conversar com você sobre isso. O que você pode acrescentar para a gente manter nesse dia a dia, nesse trato diário com o cliente, o que podemos fazer, né? O que nós, enquanto advogados, podemos fazer para a gente ter aí a confiança desse cliente, para que ele se fidelize ao nosso trabalho. Tá, vamos lá. Lara, assim, primeiro eu te parabenizo pela sua jornada que você tem feito nessa semana, porque eu acho assim, nós advogados pensamos tão pouco nisso, pensamos tão pouco em cliente, pensamos tão pouco em gestão, então a Sim. gente ter momento para bater papo sobre isso é muito importante. Por quê? A maior parte de nós advogados, a gente só pensa em uma coisa, resultado. Sim. Acho que com 90% dos advogados que eu converso, quando você vai falar de cliente, de fidelização de cliente, cliente quer resultado. O que importa é o Uhum. resultado. Sim. Sabe o que eu acho disso? Primeiro, eu concordo, resultado é muito importante, óbvio, né? Um resultado de uma demanda, com certeza, é uma satisfação do seu cliente. Sim. Mas a nossa profissão é uma profissão de meio. A nossa profissão não é uma profissão de resultado. O resultado muitas vezes não está ao nosso alcance. A gente pode fazer o melhor para chegar nele, mas não depende da gente. Sim. Então, quando a gente coloca todas as fichas da satisfação do cliente no resultado, a gente está desconsiderando que a nossa profissão, na verdade, é uma profissão de meio. Então, eu acho que o nosso Perfeito. papel como advogado e como gestor é trabalhar o meio. É trabalhar essa jornada que o cliente tem, desde o dia que ele te contrata até o Sim. resultado. Né? E eu falo muito Sim. isso, eu falo, gente, poxa, se a gente tem super resultado, ok, a gente vai ter muita indicação e tal, vamos crescer na carreira, mas e até lá? A gente vai Isso esperar mesmo. 5, 6, 7 anos para ter um resultado e a gente ser, para as pessoas falarem da gente? Então a gente tem que cuidar cada vez mais do meio, porque se a gente Isso. conseguir dar resultado e cuidar do meio, a gente vai ter muito mais sucesso do que a gente cuidar só do resultado, né? Claro, Então, claro. a fidelização de cliente, para mim, ela passa por isso. Ela passa por ter um trabalho muito bem feito do meio, dessa jornada dele, do dia que ele te contrata até o resultado. A maior parte dos clientes que me procuram saindo de um outro escritório, de um outro advogado, é por mau atendimento do meio, não é do resultado. O resultado ainda Justamente. nem veio. Então, Justo. assim, esse churn, essa saída do cliente de um escritório, ela é por conta de uma deficiência do meio, não é muitas vezes do resultado. Obviamente tem aqueles que têm uma sentença negativa e sai procurando Sim. advogado, mas isso é Mas não é a exceção. maioria. Isso é É. exceção. E muitas vezes ele só está procurando porque esse advogado não deu um atendimento de meio adequado para ele. Porque se tivesse dado, o cliente fica com você mesmo com resultado ruim. Porque você É teve isso uma boa mesmo. comunicação com ele, porque você explorou com ele todos os riscos. Quando você passa com o seu cliente o que pode acontecer nessa demanda e isso não sai do que você já falou com ele, ainda que negativo, ele sabe que você tem conhecimento, que você tem domínio. Agora, quando Sim, você fala uma coisa para o seu cliente e vê uma decisão totalmente inesperada, isso você quebra a expectativa dele. Então, eu acho com assim, a gente certeza. precisa cuidar cada vez mais do meio para que a gente fidelize os nossos clientes. E não Isso adianta mesmo. colocar, fidelizar cliente, gente, não é colocar cláusula abusiva para se ele rescindir contrato com você, não. Né? Esquece, cliente escravo é o pior cliente que você pode ter. Você tem que procurar ter cliente embaixador, que vai falar bem de você para todo mundo, né? Gostei. Gostei, É, gostei do termo, isso mesmo. exatamente. E aí, É, assim, pode falar. não, eu gostei da sua pontuação, principalmente para a gente focar nesse meio, porque o que eu mais vejo no dia a dia, Léo, é que o advogado ele não pensa nesse meio.
Ele pensa na contratação, né, no fechamento do contrato e no resultado. E claro, eu acho que foi até a Ana Paula isso, que pontuou aqui, a maioria das vezes o nosso resultado ele está na mão de terceiros. Então, a gente, claro, a gente dá o nosso melhor, a gente entrega a melhor técnica que a gente tem, a gente estuda, a gente vai, né? A gente vai, com certeza, oferecer um serviço de qualidade para aquele que nos contrata. Porém, o mais importante que eu vejo, e até uma necessidade do ser humano, e você pontuou isso muito bem, que é a necessidade que nós temos de atenção. Nós precisamos ser atendidos bem, nós precisamos ser ouvidos, né? E aí que eu vejo que nós, advogados, temos a oportunidade de irmos além da contratação e do resultado, que é gerar essa conexão. É uma conexão que aí o cliente ele vai lembrar de você em qualquer oportunidade nova que ele tiver, né, de um direito dele que tenha sido ofendido, ou uma busca por uma consultoria. Então, se a gente gera essa conexão, a gente faz com que o cliente sempre lembre de nós, que o cliente sempre retorne, e até um ponto que até pode acrescentar, é que esse cliente pode até muitas vezes nos contratar para uma assessoria, né? Sim, sim. E assim, isso que você falou, ele é substancial, porque assim, a gente às vezes foca tanto em novos clientes e esquece que talvez o nosso atual cliente é o mais fácil da gente ter novas demandas com ele, né? Eu falei esses dias com um amigo meu, assim, hoje Leonardo, a minha estrutura, digamos assim, de carreira, eu tenho um produto de assessoria jurídica, que é o que dá uma mensalidade, uma remuneração mensal para mim, né? E eu tenho produtos estrela, que eu falo, que são produtos esporádicos, né? Porque aí demanda o contencioso societário, por exemplo, né? Briga de sócio judicial, que não é algo corriqueiro, ele vai acontecer quando existir um conflito societário, mas ele me dá mais retorno financeiro do que uma assessoria. O que eu faço estrategicamente com relação à parte negocial, né, de carreira? O meu cliente de assessoria, que a minha assessoria envolve ali, por exemplo, civil, trabalhista, consumidor, que são as coisas mais básicas da Sim. rotina dele, ele é o meu principal cliente para eu vender um planejamento societário, por exemplo. Né? O meu planejamento societário, obviamente, não está dentro de um contrato de assessoria jurídica. Mas é muito mais simples eu vender um planejamento societário para o meu cliente de assessoria do que eu vender para um terceiro. Porque ele já me conhece, ele já confia no meu trabalho, que foi a palavra que você falou. Então, quando eu chegar para ele e falar, olha, sua empresa está ótima, tal, mas eu acho que eu consigo te ajudar a potencializá-la, né? De criar mecanismos de governança, de criar regras que vão ser melhor estruturadas. Você já está passando aí inserindo seus filhos na atividade. A hora é agora da gente estruturar regras de governança para garantir essa sucessão harmoniosa. O cara vai me ouvir. Eu estou no dia a dia. Eu já resolvi várias dores dele na minha assessoria. Então a gente tem que preocupar. A gente às vezes fica assim. A maioria dos advogados foca muito em fechar o contrato e depois ir atrás do próximo. Isso é muito ruim. Às vezes o advogado cria uma expectativa gigantesca, né, com seu novo cliente, né, e fala, olha, eu vou estar 24 horas disponível, tá aqui meu celular, bababá. Fecha o contrato, vira a cara e coloca outra pessoa para falar que nem participou da reunião, depois o cliente não consegue contato com ele, e ele fica focando só em novos contratos. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta, né? Então, acho que a fidelização de cliente, ela é fundamental até para eu ter uma escala do meu próprio negócio. Porque o meu cliente fidelizado, eu consigo ter novas demandas com ele, né? E eu preciso, inclusive, instigar a isso. Eu preciso atendê-lo, eu preciso ter pontos de contato com ele, preciso apresentar outros serviços para ele. Eu não posso ser também omisso, né, com relação a isso. Com certeza, até porque isso diz respeito também à sua técnica, né? À sua qualidade técnica. Se você está vendo que ele precisa de mais alguns pontos a serem acertados, isso tem que ser dito, e aí você acaba oferecendo novos produtos para ele, que vai ser importante para ele, claro, é importante para você enquanto profissional.
é muito interessante. Comigo, Léo, acontece muito o contrário. Eu tenho as demandas também específicas e também tenho clientes que são assessoria, né? Que estão conosco para a gente atendê-lo nas mais diversificadas áreas do direito. E aí, eu basicamente sou responsável pela área do direito médico, então, a maioria das vezes, o médico me procura com uma demanda em específico. Então, ele me contrata para eu solucionar aquele problema dele de imediato ali que ele está tendo, ou requerer um direito que ele sabe que possui, que precisa da minha ajuda. E a partir daquele momento, eu estruturo um caminho com esse médico. Se esse médico me chama no WhatsApp, e ele vai me chamar no meu WhatsApp particular, eu vou responder esse médico. Por mais que muitas vezes eu não tenha uma resposta para dar para ele. Por exemplo, se o primeiro contato dele comigo é com uma demanda efetivamente judicial e não tem ali uma novidade, eu não tenho uma novidade para passar para ele, mas eu vou atender esse médico. Se ele quiser uma reunião comigo presencial, eu vou atender esse cliente. Eu vou estar em contato e continuar em contato com ele. E também a gente utiliza, eu até falei isso, acho que na live com o Lúcio, não sei se o escritório de vocês também tem, um sistema que nos ajuda nisso. Eu organizo tarefas e existem tarefas minhas diárias que eu vou planejando e colocando nos dias específicos do mês, que é entrar em contato com esse cliente. Entrar em contato com ele, nem que seja para falar a mesma coisa que eu falei anteriormente, porque às vezes a gente não tem uma atualização para passar, mas é manter contato. E esse sistema também, além disso, ele gera também, a gente vai alimentando e ele manda e-mails automáticos também para o e-mail do cliente. E isso eu tenho visto que tem passado muitas das vezes para esses clientes uma credibilidade, né? E uma confiança maior, ainda maior do que quando ele me contrata lá na primeira demanda que ele tem. E aí, ou ele me passa outras demandas em separado e também já tive retorno com assessorias fechadas, né? Que para nós advogados, a gente não ganha tanto quanto nas demandas em específico, que no escritório a gente chama de demandas patrocínio. A gente não ganha tanto quanto, né? A gente ganha mais com essas patrocínios que são casuais. Mas é uma assessoria, né, Léo? É algo que a gente pode Sim. contar, é algo que está ali e que a gente pode contar. E o que que eu acho, assim, você falou sobre um sistema que seu escritório tem de comunicação de decisão. Eu acho assim, a gente tem que pensar em ferramentas de comunicação com o nosso cliente. E tem vários instrumentos Sim. disso. Você citou um deles, né? Sim. O que que eu acho o mais importante de tudo? Independente dos sistemas ou dos instrumentos que se utilize, a gente tem que fazer um onboarding, que eu chamo, né? Eu chamo não, é o termo de gestão, mas é um alinhamento de processo quando se começa um contrato. Hoje eu tenho feito muito isso com a Bruna, nossa gestora lá do escritório. A gente tem construído um onboarding melhor para o nosso escritório, para os nossos clientes. Excelente. Então, o que que eu tenho feito? Toda vez que eu fecho um novo cliente, obviamente, Leonardo, tenho uma reunião com ele, eu vou ver a dor dele, eu vou traçar estratégia com ele. Mas depois que a gente fecha o contrato, a Bruna vai falar com ele. Falou: oi, seu fulano, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou gestora de RH aqui do escritório, sou da parte de relacionamento com o cliente. Seja muito bem-vindo ao escritório. Né? Como é que foi o atendimento do doutor Leonardo? Tá, esse aqui é meu número, tudo que Ótimo. você precisar, pode contar comigo também. Eu queria te apresentar o escritório, você tem 10 minutinhos? E ela vai tratar com ele de coisas operacionais que não tinha por que eu tratar com ele na reunião de fechamento de contrato. Ele, né, não era o momento para isso. Mas a partir daquele momento ela vai falar com ele. Seu fulano, aqui no escritório, o financeiro é a Isadora. Normalmente, a gente tem pelo procedimento enviar um link para o senhor no dia que o senhor definir. O senhor vai receber um link para gerar o boleto. O e-mail é esse, financeiro@gmpr. Pode ser assim? O senhor quer de outro modo? Não, pode ser assim. Não, então tá tudo bem. Ótimo. Deixa eu te apresentar o nosso sistema. Esse aqui é o Legal One. Toda vez que o senhor tiver alguma comunicação, o senhor vai receber um relatório. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso?
Não adianta nada a gente ter um instrumento e o cliente não saber disso. Você imagina Sim, o cliente fechar comigo e ele receber um e-mail com um link do financeiro em tempo de tanta fraude que a gente tem. Ele vai me com ligar, certeza. ô, Leonardo, esse e-mail aqui é do seu escritório? Eu é. Aí ele, por exemplo, recebe um e-mail de uma decisão judicial. Leonardo, esse e-mail aqui, o que é isso? Então, eu tenho que alinhar com ele o meu procedimento. Tá? Então, assim, Excelente. quando a gente cria uma jornada de cliente, quando a gente faz um mapeamento do início até o resultado, a gente tem que trabalhar essa jornada com o cliente. O cliente tem que saber, né? Eu preciso comunicá-lo. No meu Sim. escritório, até para te falar, nós temos o Legal One faz esse disparo de decisão automática. Atualizações? Aham. Isso. Só que nós criamos campos de observação para que fique um pouco mais fácil. O cliente não recebe só a decisão, por exemplo. Ele recebe o número do processo dele, as partes, ele recebe o que foi o pedido, o que a gente pediu, o que o juiz entendeu, o que a gente sugere de prazo, por exemplo, para aquela atividade. Então, a gente criou alguns campos de observação que o advogado responsável preenche esses campos de observação e esse Certo, comunicado de decisão vai personalizado para o cliente, né? certo. Só que, assim, eu acho que é basicamente também o que vocês fazem lá, tem um Sim, e-mail que dispara automático, mas vocês também vão colocar as observações. sim, Eu falo muito, assim, nessa jornada do cliente, esse mapeamento, a gente tem que ouvir o nosso cliente. Tem cliente que não gosta disso. Então, para esse cliente que não gosta, eu vou ligar para ele. sim, A gente tem que entender que o cliente é que paga a nossa conta, é ele que gera o nosso resultado. Então, eu não posso. Vou dar um exemplo aqui hipotético, uma metáfora. Se eu estiver sim, construindo uma coisa, né, uma empresa onde eu quero que as pessoas passem, eu não vou construir o local que eu quero que ela vá. Eu vou olhar onde ela está indo e eu vou pavimentar em cima. É o sim, exemplo que a gente dá de Brasília. Brasília, se a gente vê toda a foto de Brasília que a gente vê de cima, ela é uma cidade super organizada, planejada. é, Se a gente olha o desenho de cima, a gente vê um monte de caminho no meio daquela grama lá. Aquilo ali são sim, pessoas falando, cara, eu não quero esse caminho que você está falando para eu ir, eu quero é esse. Então, nós, como advogados, temos que fazer o quê? Cara, você quer ir por aí? Deixa eu pavimentar aqui para ficar melhor para você. Então, a gente sugere o caminho. ótimo. Fala, olha, aqui no escritório, a gente tem esses relatórios que o senhor vai receber por mês, com essas observações. Se o senhor tiver uma dúvida, pode me ligar. Leonardo, eu não olho meu e-mail. Tem É, como você me ligar? Na hora, eu vou te ligar, assim que sim, sair. Senão a gente perde cliente. Né? E a sim, gente, isso é sinceramente, verdade. né? Você tocou num ponto muito interessante. Eu confesso que eu não tinha pensado dessa forma, mas eu vejo isso na prática. E aí eu peguei e mudei meu comportamento também. Porque eu tenho também clientes, e nós no escritório temos até clientes assim idosos que não mexem, eles não mexem com o e-mail e eles não têm essa habitualidade igual eu, por exemplo, tenho. Todo dia eu abro meu e-mail, tanto meu e-mail corporativo quanto meu e-mail pessoal, porque eu quero ver o que está chegando. A gente tem esse costume, mas a gente lida com todos os tipos de pessoas, né, Léo? E as pessoas não têm a mesma prática que nós. Então, muito, muito interessante. O Mauro tá falando aqui, personalização de atendimento é importantíssimo. Você conhece o Mauro? Conheço. Mauro é assim, engenheiro de mão cheia. Quem quiser, É, inclusive, obra, eu recomendo o mais. justamente. Segue o Mauro aí. Eu assino embaixo o que ele fizer. Tá fazendo. Mauro, você vai fazer minha casa, eu quero um desconto por causa desse merchan, tá bom? Mas assim, Anota sobre, aí, Mauro. sobre Então, personalização sim, de atendimento. Eu tenho uma jornada de cliente definida, né, que eu construí com alguns clientes. O que eu fiz, tá? Quando eu fui fazer minha jornada de cliente? Eu certo, sentei com meus principais clientes, que eu tenho um pouco mais de liberdade, e troquei uma ideia. certo. Isso aqui funciona para Legal. vocês? E fiz um mapeamento de cliente com base nessa conversa que eu tive com alguns clientes meus. Mas todo cliente que eventualmente queira alguma coisa diferente, eu vou fazer. E mais que isso, cada cliente que eu tenho,
eu tenho que pensar em gerar alguma experiência para ele. Eu vou dar um Sim, exemplo. Eu faço, assim, hoje, além da assessoria jurídica mensal, os meus dois produtos de certo. patrocínio que você falou, né? Sim, Seria planejamento societário e contencioso societário. Então, ou é certo, briga de sócio judicial, ou é fazer um planejamento de governança e tudo. Eu certo. fui fazer um planejamento de governança para uma família. E essa família, na primeira conversa, eu gosto de entender a família, tudo. E eles, Claro, vai não, além, né, Léo? E aí eles, a gente, não, toda quinta-feira a gente toma um vinho em família, tá? Eu, poxa, que legal. Uma família muito harmoniosa. Tem sido um trabalho muito legal de fazer, a gente ainda não finalizou. Mas aí, eu conversando com o Arthur, que é meu sócio que também estava na operação, porque é uma família do agro, Certo. a gente falou, e até foi o Arthur que sugeriu, não vou pegar a ideia dele não, mas ele falou assim, Léo, vamos comprar vinho para eles, cada vinho simbolizando algum deles. Eu falei, cara, e Casa Valduga, inclusive, a Casa Valduga é um exemplo de planejamento sucessório, conhecido nacionalmente, é um Sim, exemplo, inclusive. Então, poxa, vamos pegar legal. 4 vinhos da Casa Valduga, cada um a gente vai falar um pouquinho deles, e aí a gente foi para a próxima reunião, levamos uma caixa personalizada do escritório, com o nome da família, e falamos vinho a vinho. Olha, esse é seu, por isso, por isso, por isso, por isso. Cara, e a família viu que a gente entendeu o perfil deles, sabe? Todo mundo, Certo. nossa, que legal. Então, assim, disso, a família já indicou outra família pra gente. Por quê? Porque gerou uma experiência para eles. Sim, Então, assim, eu ainda nem entreguei o resultado e eles já estão indicando a gente. Por quê? Porque eu gerei uma experiência para ele. Então eu acho isso. muito raso o discurso de que e o que importa é o resultado. Concordo, o resultado é super Sim, importante. Não adianta nada eu não entregar resultado e entregar só a experiência. Mas a experiência agrega demais, sabe? Fidelização de cliente, né? É você fazer um serviço 10 vezes melhor do que os outros fazem. Porque isso. ninguém é indispensável. Né? Eu sei que o tema, Sim, inclusive, é fidelidade indispensável. No final mesmo, né, tendo um rigor com a expressão, ninguém é indispensável. Mas se você faz um serviço 10 vezes melhor do que o que tem, você não vai ser indispensável, mas a pessoa não vai querer largar seu sim. serviço. Né? Então a E é gente bem tem que isso. pensar nisso. Né? Interessante esse ponto, Léo, da experiência do vinho, e eu acho que também casa muito com a questão de o cliente perceber que nós, enquanto advogados, estamos atentos. Então, você pegou, né, o Arthur pegou ali, ele se atentou ao fato de que aquela família gosta de vinho, então a hora que vocês chegaram com essa experiência, com esse presente, quem não gosta, né, de ser presenteado, de receber um afeto assim, vocês acabaram mostrando para eles também que o que eles estão falando está sendo ouvido, né? Tá indo além do apenas escutar, está sendo ouvido, vocês estão gravando isso, vocês querem entender mais deles. Isso, gera conexão total. Nós no escritório, a gente costuma fazer isso também, sabe? A gente até, esses dias, a gente senta uma vez por mês, Léo, para conversar sobre isso, para conversar sobre gestão, para conversar é, sobre esses pequenos, até eles falam soft skills, para você ter, né, ali esse trato com o cliente, esse jeito com o cliente, como, enfim, a gente se reúne para isso. Também para Me falar chama sobre a redes próxima. sociais. Vamos, na hora. E é Vamos bem lá. perto, viu? Eu tô ali Ah, na Rua 10 do setor pertinho. oeste, Me no Jury chama. Center. Paga um café lá que a gente vai. Na Quero hora. trocar Aí o figurinhas com café. vocês. Você tomou? Ótimo, ótimo. O Kisleu fez para Gostoso, mim, né? porque o Kisleu é Certo. o barista oficial aqui da casa, né? Então, ele fez Ah, para é? mim, ficou ótimo. É. Não Ah, então tá entende, bom. não. Eu tomo mais café que ele, mas o café dele é melhor que o meu. Ah, então teve bom. O É, Lúcio até disse que parece que vocês têm alguém no escritório que também Beline, entende, Beline. que faz bastante café para vocês lá. É. Legal, que bom. Costuma é um pó mais forte. Galera, a gente está falando do café que a gente escolheu para a semana da jornada do cliente. Já postei aí. Então, enfim. E aí a gente reúne para isso. Esses dias a gente
decidiu o seguinte, reunimos e tudo mais, então vamos, a gente ficava assim, sabe, Léo, sempre pensando, quando for aniversário do cliente, a gente manda algo e tal, só que aí ficava muito difícil chegar em um presente em comum para a pessoa que está conosco, a nossa secretária, em todo aniversário comprar a mesma coisa. A gente falou assim, não, a gente não vai atingir todos os gostos, né? Porque varia e tudo mais. E aí a gente decidiu, então, fazer uma caixa personalizada que vai com alguns brindes, tem uma caneca personalizada do escritório, tem se eu não me engano, não sei se vai um vinho, não sei que a gente montou uma caixinha bem interessante, assim, compramos aquele negocinho de vela, eu nem sei falar, que a gente bate e sai o símbolo, sabe, do escritório. Enfim, Legal. aí a gente definiu assim, não, nós não vamos mandar em todo aniversário. O cliente fechou conosco, nós vamos presenteá-lo, né? Nós vamos dar um retorno para ele com esse mimo, digamos assim, para ele se sentir acolhido, para ele sentir que ele faz parte, como se fosse uma família, né, Léo? Porque a gente estava até conversei com o Lúcio, com a Ana Paula. A maioria das vezes que nós somos procurados por angústias, né? Então a pessoa procura a gente, muitas das vezes emocionalmente abalado, com alguma angústia, com algum problema a ser resolvido, né? Então aquilo ali muitas das vezes está tirando a paz da pessoa. E aí, a partir do momento que ele se entende, ele se percebe, né, atendido, nós não vamos só estudar, nós vamos ouvir, nós vamos recebê-lo com atenção. E aí, dar uma retribuição, assim como vocês decidiram fazer, e eu achei legal que vocês mandaram personalizar, vocês sentiram o que aquela família gosta. Sim. E isso já deu uma virada de chave aqui também. O quanto é importante isso, né? O quanto é importante a gente estar com isso ligado na cabeça, porque é muito difícil, a gente não vê, eu não vejo isso na prática, assim, O que eu acho, da nossa assim, profissão. assim, eu acho que uma coisa em comum nossa, nós somos, até pela nossa fé, humanos, né? Assim, eu me Sim, acho uma pessoa humana. E a advocacia é uma profissão que, se você não for humano, eu acho que, e eu digo humano no sentido de ter um carinho e um cuidado com a pessoa que está te contratando, que está te levando um problema dela, eu acho que você não é completo, sendo muito sincero. isso. Eu acho que, óbvio, né? Assim, eu acho que, inclusive, não é porque eu sou cristão que eu não posso ter dinheiro fruto do meu trabalho, né? Enfim, Sim, mas se for só dinheiro, eu não vou entregar o máximo que eu posso para aquela pessoa, né? Porque a gente tem que entender que essa pessoa ela veio por você por conta de uma dor. isso. Poxa, a gente absorve, a gente tem que ser muito forte. Sim. Tem umas 2 semanas eu tive um resultado num processo meu que me abalou muito no dia, sabe? Assim, eram pessoas que eu gostei muito de trabalhar, pessoas muito boas, e que teve um resultado ruim no processo, e eu, puxa, não é possível. Aí eu, poxa, cheguei em casa, falei, tá, mas e aí? Vamos lá. No outro dia estava firme, fui resolver, não tem... A gente não pode também deixar o nosso lado humano nos fragilizar. A gente tem que Isso, ser sensível às dores e forte para as soluções. Né? isso, Isso que eu acho que nós precisamos ser. E falando de dores, sabendo que nossos clientes têm dores, essas dores têm que ser mapeadas na nossa jornada. Né? No isso, nosso com mapeamento da certeza. jornada, eu tenho que pegar o seguinte: são fases. Né? Eu tenho que, antes de eu contratar meu cliente, eu tenho que fazer o globo rural. Os Hum, clientes, o que comem, onde estão, o que eles gostam. Eu tenho que conhecer meu cliente. Né? Primeiro passo isso. é esse. Tem que saber com Contra... quem você quer relacionar, né, Léo? Ponto. Qual é o meu serviço? É assessoria jurídica? Então é uma coisa. É boutique? É Isso, outra coisa. Eu preciso saber o que eu quero, quem é o meu cliente, né? Fazer esse isso. Globo Repórter, falei Globo Rural, estou chamando os Isso, clientes. Mas, mapeado os meus clientes, eu vou criar a jornada. O meu Isso, início, eu começo com um onboarding bem feito, que é o que eu já, inclusive, falei. Do isso. meu onboarding
até o meu resultado, eu tenho que mapear as dores do meu cliente. Quais são as dores do meu cliente? Poxa, sem retorno, sem andamento, né? Então, poxa, peraí, se o meu cliente ficar um mês sem ter um feedback, 2 meses, você tem que pegar a sua realidade. É uma dor dele, porque ele vai, pô, o processo não está andando, e não é uma dor que a gente está causando, mas é uma dor dele, porque o judiciário, às vezes, é lento. Então, deixa eu Sim, minimizar essa dor, deixa eu colocar dentro da minha jornada, deixa eu colocar que se o processo do meu cliente ficar um mês parado, eu vou disparar um e-mail para ele falando, olha, seu processo não andou, porém o fulano aqui do escritório esteve no gabinete pedindo celeridade. Então, mapeei uma isso. dor, tratei uma dor. Quais são as outras dores? Poxa, a audiência é uma dor do meu cliente. Meu cliente está angustiado na audiência, como é que vai ser a audiência? Isso é uma dor. Então, dentro da minha jornada, dentro do meu mapeamento, quando tiver designação de audiência, eu vou marcar uma reunião com o meu cliente para falar para o meu cliente o que é uma audiência. Antes de, eu não Ótimo, vou nem excelente. preparar minha audiência ainda não, eu vou chamar, olha, posso ter um horário, quer falar presencial, quer vir no escritório tomar um café, quer fazer por vídeo? Não, eu vou ir tomar um café. Ótimo. Então, como eu te disse, vai ter uma audiência de instrução, eu quero te explicar, já tinha te falado no início, mas é uma audiência que a gente vai levar aquelas testemunhas que a gente falou. A audiência vai ser daqui tantos meses, mas 10 dias antes vamos marcar uma reunião para falar com assim, assim, assado. Olha, os pontos que podem ser traçados são esses. Eu penso que do lado de lá, quem são essas testemunhas aqui? Ah, é fulano Beltrano. Então eu penso que ele vai por esse caminho. Ou seja, eu antes da audiência vou tratar essa dor. Por quê? É Isso. muito comum que advogado liga para o cliente faltando 10 dias para a audiência, até a audiência semana que vem. 10 dias não, né? Uma semana antes, tem audiência semana que vem, tá? Audiência, pô, mas que coisa. Não, uma hora antes ali a gente conversa. Ele, Isso. tá, ele não fez uma boa jornada. Aí você faz é Eu, dar mais angústia, né, para o mais cliente, na verdade. angústia. Então, assim, nós, advogados, e acho que advogados não, qualquer profissional tem que mapear a jornada do seu cliente do início até o final e pensar nas dores que ele tem nesse caminho. Isso. Identificar das dores que ele tem nesse caminho, vamos tratar essas dores, vamos minimizar Isso. essas dores, né? Então, é Sim. isso que eu busco fazer na minha jornada. Eu busco identificar as Interessante. dores que ele tem, da angústia que ele tá passando, porque é uma angústia, e eu vou É. tratando essas dores pontualmente. Isso. Teve algo até que o Lúcio colocou aqui, achei interessante, e eu vivi isso na prática também, uma vez, até comentei na live de segunda. Mas ele falou assim, por exemplo, uma atitude interessante é no caso de uma audiência, vamos colocar audiência de instrução. Você, assim que for marcada a audiência, já entra em contato com o cliente, assim como você pontuou, e aí você chama o cliente para esse café, para explicar o que é, mas além de tudo, para você dar voz ao cliente, por exemplo. E o que você acha? Você tem algo a acrescentar? Eles apresentaram essa prova. Você tem algo a nos falar sobre para você deixar o cliente também participar de uma construção, seja de uma defesa, seja da linha mesmo que vai ser tratada na audiência de instrução e julgamento, para dar voz a esse cliente dentro do seu próprio escritório? Porque eu vivi isso na prática com um caso em específico que foi mais sensível para mim, porque realmente foi como você viveu, foi de um cliente que a gente acabou gerando um vínculo, né, de tão bacana que foi e tudo mais. E aí a gente teve uma decisão que não foi muito agradável na época. Então, eu tive que deixar também um pouco a sensibilidade ali para pensar na solução. E eu sentia que a cada vez que o cliente comparecia ao escritório, e eu sempre o chamava para a gente pensar em novas estratégias, deixando-o participar também do processo sobre pensar, porque, como o Lúcio apresentou, quem sabe mais dos fatos, né? O próprio cliente, ele entende melhor. E essa oportunidade que a gente dá de ele ir ao escritório, participar também do processo e falar, eu percebia que a cada vez que ele ia ao escritório, ele saía menos angustiado do que ele tinha chegado. Então, Com assim, certeza. é isso, assim, é tratar do caminho. A gente fala disso o tempo inteiro, né, Léo? Assim, eu escuto muito, principalmente nas redes sociais. Ah, não foque só onde você quer chegar, aproveite o caminho, né, a construção que você está fazendo.
para chegar nesse objetivo. E por que não pensar dessa forma também com o nosso cliente, nessa jornada mesmo do cliente, porque é uma jornada, assim como você pontuou. Agora, eu acho algo interessante, porque a partir do momento que a gente começa a crescer, Léo, a gente vai ter vários clientes com quem a gente precisa, deles, muitos clientes nossos, que nós vamos precisar desenhar essa jornada. E aí vem um ponto crucial, que eu acho que já entra bem na gestão do escritório, é que nós precisamos, muitas das vezes, de amparos, assim como você pontuou. Eu utilizo um sistema, eu acho que você também, que além dele ser um sistema jurídico, tudo, ele me ajuda com a minha agenda. Então, ele me apresenta dia a dia, eu costumo organizar e tudo mais, minhas tarefas. Então, ele me lembra que para eu não ficar um mês sem falar com um cliente, por exemplo. Então, assim, como eu estruturar, como gerir isso, né? Porque se eu presto um serviço desse de qualidade da maneira como a gente está apontando aqui, eu vou crescer. Então, eu não vou ter só 1, 2 clientes. Quando a gente tem 1, 2, 5 clientes, ok, você consegue ali ir fazendo esse mapeamento, estruturar essa jornada. Mas e quando eu cresço, né? O que eu acho, tá? E é muito bom a gente falar disso, porque isso aqui, ó, rede social, às vezes só mostra o lado bom da coisa, né? É, Às vezes alguém vê o Instagram da Lara e fala, nossa, gente, que vida legal, e é, tomando café, e postando arte legal. é, Sabe que a Lara fica, como ela me disse, ela que faz alguma parte da rede social dela, às vezes 2, 3, 4 horas fazendo uma arte. sim, sim, Chega em casa cansado, 7, 8 horas da noite do escritório, vai fazer arte e já acorda isso, no outro dia e está pensando em produção de conteúdo. A mesma isso, forma planejamento, tudo. a mesma forma é a advocacia. A advocacia que eu digo, aumentar cliente, crescer no cliente. O que, obviamente, que eu estou falando de produção, te gera cliente. Mas o que eu quero Sim, dizer é, às vezes a gente vê um advogado com muito cliente, né, e bem sucedido, e não sabe a dificuldade que é, né, e não sabe, a gente o vê o palco e não vê bastidor, o né? bastidor, né? É Então, isso assim, mesmo. são opções. Você quer ter uma opção de ter uma vida um pouco mais low profile, com menos clientes, até repassando demandas quando for o caso, legal. Agora, não dá para você ter os dois, né? É, A gente tem ferramentas para melhorar, mas ter sucesso é muito difícil, exige muito. Ninguém tem sim, sucesso sem esforço, fato, isso. né? Eu assim, questão de falar com todos os meus clientes. Isso me suga muito. Muitos dias eu fico o dia inteiro no WhatsApp e vou trabalhar e vou peticionar à noite, né? Eu vou corrigir peça à noite. Porque o meu cliente, que é o empresário, ele demanda muito. E as coisas são todas urgentes. Eu não Sim, posso, se eu ficar assim, eu tenho colegas advogados que eu mando o WhatsApp e a pessoa me responde 3 dias depois. Eu fico assim, cara, isso para mim é inadmissível. É, imagina se fosse o inadmi cliente, né? é inadmissível. Eu, como É, cliente, não vou ficar com você se você me responder 3 dias depois. Não vou, ponto. Então, assim, nossa, Leonardo, mas aí você vai ficar escravo respondendo todo mundo o dia inteiro. Gente, é assim. é E é uma assim, opção. justo. Agora, tem ferramentas? Tem. Eu fui muito. Talvez eu estou usando o verbo errado, porque eu ainda sou um pouquinho. Mas no início eu era totalmente centralizador. Até eu Certo. travar. Até eu Uhum. olhar assim e falar assim: meu Deus, eu não tô. Acho que eu não tô nem vendo minha mulher direito. O que está acontecendo? Não vai dar, não é isso que eu quero. E começou a não fazer sentido para mim. Eu falar assim, cara, não faz sentido, não. O que eu quero, sabe? Assim, eu quero. O que é? Eu não tenho, assim, resultado financeiro, mas tá, eu tô satisfeito com minha vida, lógico, tudo que vier a mais, beleza, mas eu não quero um iate, uma casa em Ibiza. Não quer uma Então, praia particular, é, uma e ilha particular? então o que eu comecei a fazer? Descentralizações. Foi aí que eu comecei a estudar gestão.
né? Eu comecei a Legal. estudar gestão por uma dor pessoal de descentralizar com manutenção de qualidade. E quando eu fui vendo que é possível descentralizar com qualidade, meu mundo fez assim, ó, uau, o que eu estava fazendo? Meu Deus, eu estou Uhum. prestando um serviço melhor do que eu prestava, porque eu estava falhando com os meus clientes, eu fazendo tudo, aí eu comecei a demorar um dia para responder, eu comecei a fazer um monte de petição e talvez não ficava como seria interessante. Então, hora que eu falei, peraí, deixa eu ver aqui, quem consegue me ajudar? E peguei lá um braço direito que até fala, o Enzo, né, que eu vou falar o nome porque me ajuda muito. Falei, Enzo, peraí, vem cá, deixa eu te treinar para essa função. Treinei ele para algumas funções. À medida que você vai treinando e monitorando, você vai gerando confiança, você vai fazendo assim, ó. Você vai se afastando e diminuindo o Certo. monitoramento. E aí eu comecei a estar aqui, nesse ponto agora, tá legal, vamos pro próximo. E fui descentralizando, Legal. mantendo controles, né? E há Sim. ferramentas para isso. Minhas Sim. dicas para quem quer descentralizar: double check, Uhum. nada que eu descentralizo fica por conta de uma pessoa só. Então eu todo meu processo vai ter double check. Então assim, antigamente eu corrigia petição interlocutória de juntada de guia, o tanto que eu era Aham. centralizador. Hoje eu continuo tendo correção, mas não sou eu mais que faço. Então eu Legal. garanti que não vai ter um errinho, mesmo numa petiçãozinha dessa. Mas, poxa, peraí, não precisa mais de eu fazer isso daqui. Né? Então, sair um pouco do operacional e indo para o estratégico, para o tático. Eu acho que isso também é muito importante para a gente como advogado. A gente é muito apegado, É. mas a gente aprende que se a gente der treinamento, se a gente der diretriz, se a gente der um bom direcionamento, por exemplo, não sai nada, eu não tenho, ó, e eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho um cliente que o direcionamento não é meu. Isso eu falo, né? Então, assim, travou aí? Travou aí para Não, você? meu telefone tocou. E Ah, então tá. acredite, é as operadoras ligando aqui. Ligaram aqui, mas já pode continuar. Mas, mas então, assim, ter boa retenção de pessoas, aí entra a gestão realmente, boas contratações, Sim, tem que investir em contratação, isso, fazer uma contratação muito isso. bem filtrada, analisando o perfil da pessoa, porque, gente, você treinar uma pessoa, essa pessoa tá boa e ela sair, para você escolher uma outra, às vezes essa outra não deu certo, você vai ter que ter uma outra, às vezes você perde um ano para repor alguém, É, será que vale? é. Sabe? Então, investir em retenção de pessoas, investir em estimular essas pessoas, investir em treinamento dessas pessoas o Bruno Toguchi está falando que todos no escritório É. peticionam melhor que ele. E você Teve sabia um bom que como gestor, né? Teve um bom mas você mestre. sabia que o bom gestor fala isso? Ele não, o bom gestor não é o melhor do time dele. Ele é Isso. o que melhor extrai do time, o que melhor realiza o time. Mas o bom gestor não deve ser o melhor, ele tem que ter pessoas no operacional melhor que ele. Que é bem isso mesmo. Então, Bruno, é porque você é um bom gestor, É, tá? isso Não é aí, demérito nenhum parabéns. seu. É Seus isso clientes têm mesmo. que ficar super satisfeitos de te contratar, porque você dá a ele o que ele procura sendo um bom gestor. Justamente, é isso mesmo. E eu acho que você tocou é algo essencial, que é saber delegar. Não, não existe. É porque o que acontece? Que eu vejo que aconteceu comigo. Eu comecei muito pequena, muitas das vezes nem cliente tinha, Léo. Não sei se você passa por isso. Então, assim, a gente começa muito pequeno, só que nesse momento de estar ainda pequeno, de ser pequeno, é a hora de você se dedicar também a um estudo sobre gestão, porque você vai crescer. Se você está plantando, então você vai crescer e vai chegar um momento que chega onde eu pontuei com você e você respondeu muito bem. Que você particularmente não vai conseguir, por exemplo, sozinho traçar a jornada do cliente, estar com o cliente em todas as vias, né? Por quê? Porque você cresceu. Mas aí entra isso que você falou.
capacitar pessoas, ter pessoas junto com você, é, mostrar para ela o seu feeling, né? Fazer com que elas também tenham o seu feeling, tenham o seu olhar, o seu jeito Cultura, e né? trato com o cliente, sua cultura, passar isso de uma maneira que você também permita que a pessoa seja o que ela é, né? Sim. Porque muitas das vezes ela tem muito a acrescentar. E aí sim, você se estrutura, você está preparado com outras pessoas e para crescer ainda mais, né? Você se dá essa chance, igual você estava se sentindo sobrecarregado, não tinha nem tempo para ficar com a Thaís. E aí você não precisou simplesmente deixar o cliente ou dizer não a alguns clientes. Você se organizou para receber todo mundo, né? E dar a mesma prestação de serviço com qualidade e atenção, né, em toda a jornada do cliente aí, para todos os clientes, contando com colaboradores com você. Aí o Bruno tá falando Exatamente. aqui, ó, live muito boa, Dr. Leonardo é um dos melhores empresarialistas que conheço. Ó, Ah, obrigado, tem muita Bruno. O gente Bruno é um aqui. amigo. Bruno é um amigo, uma das referências também em direito bancário. Então, ouvir isso Ah, dele legal. é bem gratificante. Obrigado, viu, Bruno? Ah, legal. Respeito é recíproco. Obrigada, Bruno, pela presença aqui com a gente. Cida Honorato, eu Minha acho que é mãe. alguém. Ah, olha só. Excelente. Sensível na dor, rápido nas soluções. Legal. É, Foi bem o que minha você pontuou e mãe. é isso. E assim, minha mãe, não sei se ela ainda está vendo, mas se tiver, que bom, porque é a oportunidade de falar também. Minha mãe e meu pai são referências para mim como profissionais. E minha mãe é servidora pública, meu pai era bancário aposentado. E aí a gente pensa, então Certo. como eles podem ser referências profissionais se você é da iniciativa privada? Porque a responsabilidade que eu tenho hoje, o comprometimento que eu tenho com os meus clientes, a sensibilidade que eu tenho com as dores dos meus clientes, são fruto da educação que eles me deram. Então, eu tenho certeza que um diferencial que eu acho que eu tenho na minha profissão é o meu comprometimento, é a minha dedicação integral aos problemas. Isso chega a um ponto que muitas vezes é ruim para mim. Para mim, nesse sentido, assim, por que que às vezes eu trabalhei muito já e às vezes ficar até estressado de tanto trabalhar por conta de eu me apegar tanto a essas dores, a responsabilidade de eu ajudar essas pessoas, e não estou falando isso de demagogia nenhuma, que muitas vezes eu extrapolava o que eu podia. Então, eu estou falando isso até como talvez, se tem alguém que assistiu ou vai assistir depois, que passa por uma situação assim, pegue sim as dores dos seus clientes. Eu acho que isso é muito importante para você Sim, dar o seu melhor. Mas seja corajoso, seja isso. forte. Abstraia quando precisar abstrair. Quando você estiver na Justamente. sua casa, aproveita a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, seus amigos. Aproveitem. Porque isso é importante profissionalmente falando. É É, importante você ter momento de lazer, é importante você ter momento de descontração, porque isso te gera criatividade. A maior justo. reviravolta que eu já tive num processo meu foi dormindo depois de tomar cerveja com um amigo meu. E não dormindo, não dormindo com ele, gente. Mas eu tava tomando cerveja com um amigo meu e ele nem é da advocacia e eu falando do problema que eu tava, sabe, assim, de um caso meu e, poxa, cara, isso, você acredita? Aí o cara, pô, não falamos, ele só foi meio que me ajudando do ponto de vista pessoal mesmo. E aí, não, beleza, pedindo, fui para casa, fui dormir e veio assim, gente, tenta um conflito de competência. Eu fiz um conflito de competência para STJ num negócio que para mim nem cabia e consegui uma liminar. E era para liberar uma casa de uma senhora que estava com leilão marcado para ela perder a casa dela. Meu E Deus. eu tava assim, desmantelado, porque ela ia perder a casa por conta de uma briga societária que ela teve com o irmão. E eu falei, cara, se essa mulher vai ficar na rua. E num momento eu já tinha ficado horas e dias pensando e não consegui chegar em conclusão nenhuma, por ter saído um pouquinho, tomado uma cerveja, falado com um amigo meu que nem é do direito, veio uma solução. Então, Veio a gente, ideia.
É, Ó, a gente fala de cliente, a gente fala de evolução, a gente fala de sucesso, mas vivam, né? O trabalho tem que ser um dos pilares da sua vida. E você tem sim, que fazer do trabalho uma extensão do que você acredita, uma extensão dos seus valores, uma extensão do que você quer levar dessa vida. Porque trabalhar por trabalhar não te leva a nada. Trabalhar só por é, dinheiro não te leva a nada. Você consegue ajudar muita gente, você isso. consegue ter muita coisa positiva e ainda assim ter sucesso, ter muito dinheiro, ser muito bem sucedido e aproveita esse dinheiro também, porque você não vai levar para o caixão, não. E se precisar, ainda paga uma terapia Paga para uma te terapia. auxiliar. Casa muito também com o que o Lúcio falou, que ele falou assim que a gente precisa estar comprometido. Ele falou, grava essa palavra, compromisso, né? E eu acho que eu busco sempre isso, assim. Eu me sensibilizo, claro, com a dor que me é apresentada, porém o meu compromisso com essa dor não é ficar trazendo ela para minha vida, para o meu dia a dia, porque você, nós temos as nossas dores também. Sim. Então, não é trazer essa dor para mim em si, apesar de que pesa. Por exemplo, no caso dessa senhora, assim, quando a gente tem um cliente dessa forma. Mas o meu comprometimento é com a solução, é dar a solução para o meu cliente, né? Quando possível, claro, e estar comprometido com o problema dele, é me comprometer com ele, né? Saber diferenciar. Não é fácil na prática, Não. não é fácil, Mas é mas muito o que a própria filosofia do estoicismo fala, de você tem que se preocupar com o que está a seu alcance, o que não está. Então, isso, assim, faça o seu melhor, né? Se preocupe. Se você não estiver fazendo o seu melhor, se preocupe. É um problema. isso, Agora, fez seu melhor, gente, vai ficar sofrendo sua casa para quê? Qual motivo? Então, finalizou seu dia de trabalho, vai curtir sua família, vai fazer alguma coisa e amanhã volta. Tem mais alguma coisa que você pode fazer? Não. Se não tem, vai fazer outra coisa, vai trabalhar, faz outra coisa e paciência. isso mesmo. Léo, eu quero te agradecer imensamente pelo sim, por estar aqui, por ter pedido aí um período para Manu, para você estar aqui conosco em plena sexta-feira à noite. Foi bem além também das minhas expectativas, porque foi humano. E eu acho que isso também casa muito com o que a gente acredita, com o que a gente vivencia na nossa fé. Principalmente esse final agora, né? A gente fala de jornada do cliente, a gente fala que nós precisamos entregar o nosso melhor e tal, mas pense-se, né? Todo mundo que está aqui conosco, se entendam como seres humanos também, como pessoas que também precisam de momentos particulares, de momento de descanso. E, e muito obrigada por sua disponibilidade, por tantas viradas de chave e insights que aconteceram aqui comigo também, na necessidade da gente traçar essa jornada do cliente. Então, assim, gratidão. E você encerrou com chave de ouro nossa semana da jornada do cliente, que está se encerrando agora, né? A ideia era realmente essa, conversar com outros colegas sobre desde o início, quando a gente ainda pode traçar estratégias para se tornar visível ao nosso potencial cliente, que você até pontuou aqui, né? A necessidade de sentar e definir quem é essa persona, até agora, a fase de fidelização do cliente ao nosso serviço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado e obrigado por disponibilizar um conteúdo relevante, né? Que foi a sua semana de jornada de cliente, que estimula as pessoas a pensarem, né? Pensarem em clientes. E se eu puder finalizar com uma dica, seria essa, para que quem está assistindo e quem vai assistir depois pensem, analisem seus clientes, né? Existem ferramentas para isso. Existe, depois que vocês quiserem pesquisar, tem a matriz RFM, que você faz uma análise dos seus clientes, a recência do seu cliente, a frequência dele, quanto que ele te gera de valor. Você pode Que fazer depois também legal. que tem a análise cohort, que é você fazer um corte para você avaliar seus períodos temporais. Poxa, quais foram os meus clientes nesse período? Por que eu tive um avanço de cliente nesse período? Às vezes a gente tem ali 2, 3 meses de boom de cliente e a gente nem para analisar o porquê disso. Poxa, peraí, faz um cohort disso daqui, vê o que gerou isso. Às vezes foi uma live que você fez,
Às vezes daqui Uhum. 3 meses você vai ter um resultado dessas lives que você está fazendo. Se você não analisar, você não vai fazer outras. Então, gente, Isso. analisem, tá? Analisem, peguem, façam uma gestão de seus clientes, analisem a base dos seus clientes, para você entender quem são eles, o que você pode fazer para agregá-los, o que você pode Sim. fazer para mantê-los. Como A eles gente pode. vieram até você? Uma pergunta básica: Tudo. como você chegou até mim? Ah, rede social. Poxa, vou investir em rede social, né? Então, o Douglas Castro tá falando, já que era live parte 2, Isso. a gente poderia ficar 3 meses fazendo uma live disso. Poderia. É impossível falar em Com 1 hora certeza. sobre experiência de cliente, jornada de cliente, mas se eu posso deixar uma dica para vocês analisem dados, tá? Façam análise de dados, gerenciem a carreira de vocês. Não fiquem a esmo, não deixem a vida levar não, tá? Então, com essa Com fala, certeza. eu me despeço, agradeço muito pelo convite, Lara, vou estar sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho que você tem feito também, não só de produção de conteúdo, mas como advogada também. Você é uma pessoa realmente bem especial, acho que para o Lúcio ter falado isso, eu já te falo que é um selo que você com certeza é merecedora de tudo que você tem vivido e de tudo que você ainda vai viver. Para quem participou e para quem vai ver depois também, meu muito obrigado pela paciência de escutar até aqui. E estou à disposição. Também tento produzir conteúdo para agregar e dar insight, porque quando eu Isso. estava mais no início, eu precisava muito e não tinha ninguém para conversar. Então, hoje eu estou à Justo. disposição gratuitamente para falar para quem quiser e Isso. pode me chamar lá que eu vou estar sempre à disposição também. Isso mesmo. O Leonardo, gente, sigam, porque eu gosto muito do conteúdo dele. Eu anoto muito suas dicas, anoto seus livros, Legal. principalmente. E aí, vamos fazer o seguinte: você me passa. Eu acho que você deu o nome de plataformas ou sistemas que podem ajudar aí para a gente entender o nosso cliente de uma maneira melhor. Você me passa certinho, que aí eu vou disponibilizar. Essa live vai ficar disponibilizada lá no meu canal do YouTube, assim como eu tenho feito com as outras. E aí na Legal. descrição do vídeo eu vou colocar Legal. esses insights que você deu agora, essas ideias que você deu agora, desses sistemas, enfim, para a gente saber aí fazer um mapeamento dos nossos clientes. Interessante. Fechado. Fechado, Combinado? combinado. Pode deixar, Então, tá? assim que eu tiver o Agora eu link da vou. live, eu vou deixar ela aqui para Tá todo bom. mundo. Hoje é aniversário da Tainara, minha cunhada, vai ser aqui. Fiquei até preocupado, falei, vai estar com Ah, barulho. Mas eu falei, não, e ó, tal. não começa a festa não, porque eu vou terminar minha live e eu venho pra cá. Então, Isso. Isso. E você vou lá manda um agora. beijo e um abraço para ela, para o Pode Thiago, deixar. para o Kisleu, para a Thaís, para a Manu, para todo mundo. Pode deixar. Obrigado, Vilara. Boa noite. Fica Boa com noite, Deus, pessoal. Léo. Fiquem Boa com Deus. Bom noite. final de semana. Até mais, gente. Bom final de semana.